Olá a todos, estamos novamente aqui com mais um episódio do Stercast, o primeiro de 2023. E hoje a gente resolveu trazer dois convidados muito especiais, que são Ricardo e Romário, os famosos irmãos Foti. Se apresentem pra galera. Bom, eu sou o Romário, mais conhecido como Romário Foti, irmão do Ricardo, né, essa peça rara. E muito feliz pelo convite, Cíntia, já te agradecemos de antemão. Esperamos ter um papo produtivo, bem legal, bem descontraído e que seja informativo também para as pessoas que vão nos assistir, né? Bom, eu sou o Ricardo, é um prazer, tá, Cíntia? Obrigado. Acho que vai ser bem divertido aqui o nosso papo. Então, contem pra gente, o que vocês têm feito dentro da vida ultimamente? Nossa, Deus do céu, tem feito tanta coisa, assim. Uai, isso é bom, né? Isso é bom. Isso é bom porque, assim, sempre com a mente ocupada, né, e produzindo, fazendo muita coisa legal. Bom, atualmente eu sou servidor público da Universidade Federal de Minas Gerais, trabalho no Departamento de Recursos Humanos, na divisão de desenvolvimento de pessoal, né? Continuamos fazendo palestras e treinamento por todo o Brasil na área, né, nos temas de inclusão de pessoa com deficiência no mercado de trabalho e motivação em geral. E sendo um bom marido, né? Tentando ser um bom marido a todo tempo, né, Ricardo? Eu tô com uma princesinha em casa, então de 3 anos, então assim, entre o trabalho, né? Eu trabalho também hoje na Universidade Federal de Minas, na gerência de infraestrutura, resolvo pepino o dia inteiro lá, e à noite marido e pai de uma princesa, que me dá muito trabalho e prazer ao mesmo tempo, né? E, bom, vocês estão falando sobre a vida de vocês. Aparentemente, nenhum de vocês gastou o réu primário, né, por enquanto. Não, ainda não. Mas, normalmente as pessoas têm muita curiosidade sobre a vida pessoal de pessoas com deficiência. Como que vocês lidam com isso, com as perguntas que vocês recebem no dia a dia? Tem alguma história engraçada que vocês possam contar pra gente? As perguntas, elas são muito comuns, né? E o pior de tudo é que as pessoas, normalmente, elas querem perguntar, mas ao mesmo tempo tem um receio. Então, a primeira coisa que eu posso falar para as pessoas é: se você tiver intimidade suficiente, pode perguntar, não tem problema. Você pode perguntar desde que uma pergunta não seja invasiva, ofensiva. Mas coisas engraçadas, nossa, tem inúmeras, né, Romário? O pessoal, assim, pergunta muita coisa. Mas como você consegue atravessar a rua? É uma coisa simples para qualquer outra pessoa que não tem uma deficiência, mas pelo fato da gente não enxergar, né, as pessoas têm esse receio mesmo de como faz. E tem tantas coisas, Romário. O pessoal, coisa assim que eu vejo que é um receio, que é até curiosidade, mas que acaba sendo um pouquinho até, sei lá, meio sem noção, que perguntam muito, se nós mesmos nos vestimos, arrumamos a nossa própria roupa, sabe? Coisas assim que é impensável, né? Nós temos uma autonomia muito boa, diga-se de passagem, e isso é tão básico, mas tão básico, que as pessoas, por ver que a gente não enxerga, achar que você não é capaz de escolher a sua roupa, de vestir ela, de se arrumar, chega a ser bizarro, sabe? Isso eu já cansei de dar risada. Eu vejo a pessoa, né, chegando e às vezes solta essa pergunta e eu falo: não, quem me arruma é minha esposa, não, quem me arruma é minha mãe, até hoje. Eu tô bonitinho, tô condizente com o que as mamães arrumam, pra tirar sarro mesmo, mas de forma bem humorada, passando um recado de: nós somos pessoas com deficiência, sim, mas nós temos autonomia e sabemos lidar muito bem com a nossa deficiência. Só que existe um outro lado, né, cara? Tem pessoas que não são bem resolvidas, não conseguem brincar com essas situações no dia a dia. E aí, aqui que tá o problema, porque às vezes você passa de uma curiosidade, de algo simples, às vezes até para um crime, dependendo da forma com que você vai abordar esse assunto, do jeito que a pessoa vai receber aquela mensagem. Então é bom com que a pessoa do outro lado tenha sempre esse cuidado, esse tato, né, ao direcionar alguma coisa também para a pessoa com deficiência. E quando a pessoa leva a deficiência com leveza, que é o nosso caso, Cíntia, tudo fica mais simples. Aí as pessoas, elas se aproximam, elas querem ser amigas. Então, assim, eu acho que em termos disso a gente não passa perrengue, não. Hoje a gente fala muito sobre o capacitismo, né, sobre esse preconceito destinado às pessoas com deficiência. Vocês têm alguma situação emblemática que vocês tenham passado, que vocês tenham sentido, né, passando por esse tipo de preconceito? Olha, assim, várias vezes, por inúmeras. A gente gosta muito de falar para gestores, para empresa, a gente gosta mais da área mais profissional, né? E uma das coisas que sempre mexeu muito comigo e com o Ricardo era sempre o preconceito nas empresas, ao incluir pessoas com deficiência, e principalmente cegas, né? Porque assim, era um tal de ver para crer.
Então, na maioria das vezes, quando via a gente ativo, trabalhando, resolvendo as coisas, você serve para minha empresa. Antes de nos conhecer, não, serve ou não serve, não, porque isso é difícil. E aquilo nos chateava muito, porque toda a vida, a nossa qualificação, a forma com que a gente, né, foi direcionando a nossa carreira, foi sempre assim, eu vou me preparar para trabalhar numa grande empresa, fazer carreira, me tornar líder, me tornar diretor, e crescendo, fazendo uma progressão mesmo de carreira, como qualquer outro funcionário. Mas a gente via que o preconceito era a principal barreira. E por muitas vezes nós já deixamos de ter oportunidades em empresas super legais, em cargos bacanas, que a gente tinha qualificação para tal, por conta da nossa deficiência e não da nossa competência. Então eu falo muito que esse capacitismo nos impediu de acessar muitas outras oportunidades ao longo da nossa trajetória profissional. Isso sem dúvida nenhuma. Mas assim, se a gente fosse levar isso ao pé da letra, talvez a gente estivesse no fundo do poço. Talvez a gente não tivesse conseguido estar hoje em um dos concursos mais disputados, que é da Universidade Federal de Minas Gerais. Talvez a gente não tivesse constituído a nossa empresa, talvez eu não teria casado, talvez eu não tivesse filho. Porque assim, em todos os lugares, eu acho que a gente vai encontrar com pessoas talvez sem esse preparo, sabe? De conversar, de ter o contato. E eu já vejo uma mudança hoje bem significativa, porque as crianças que estão aí hoje, né, elas estão tendo mais contato com pessoas com deficiência. Minha filhinha já estuda com crianças que têm autismo, que têm outras deficiências intelectual. Então assim, para ela é normal. Você vê que ela não pergunta assim, mamãe, o que que ele tem? Para ela é uma criança normal. Inclusive a melhor amiga dela tem autismo. E assim, é o autismo mais comprometido. E é a melhor amiga dela. Então assim, você vê que isso vai se tornando natural e eu acho que esse capacitismo pode ser que ele vá se diminuindo ao longo do tempo. Mas com formação e com melhoria de cultura, porque nós somos um povo muito atrasado nessas questões que tangem à inclusão. Mesmo tendo vários avanços, ainda estamos longe demais do ideal. Então, assim, acredito sim, igual o Ricardo está falando, que as coisas vêm melhorando, vêm reduzindo, mas ainda a passinho de tartaruga. Eu acho que tinha que ser algo muito mais agressivo para que a gente tenha uma cultura melhor e que as pessoas com deficiência deixassem mesmo de passar por esses perrengues, né? No dia a dia, sofrer esse tipo de preconceito. E vocês falaram algo que é muito importante, né, e é algo que o Instituto acredita muito, que é esse poder transformador da educação na inclusão, né, não só de pessoas com deficiência, né, mas o respeito a essas diferenças individuais, né, e o quanto que isso promove uma inclusão mais sólida e mais efetiva ao longo do tempo quando ela começa desde cedo, né, desde a infância. Mas por falar em infância, como que foi a infância dos irmãos Foti? Ixi, minha infância tranquila, natural, né? Nós nascemos em 93 e no ato do parto foi identificado que a gente tinha uma deficiência rara chamada síndrome do olho de gato. E foi desesperador para os nossos pais, né? Pra gente tudo certo, tudo lindo. E eles falavam o seguinte, olha, eles têm essa deficiência, eles enxergam um pouquinho, mas eles podem perder a qualquer momento. Passou um tempo, a nossa mãe lutou muito pela nossa educação, para levar a gente para a escola, porque a educação transforma, como você bem disse, e isso na nossa vida é uma marca muito presente, que se minha mãe não tivesse lutado, e meu pai também, né, tendo dado seguimento nessa questão da educação, talvez hoje a gente não tivesse chegado aonde a gente chegou. E com 9 anos de idade a gente ficou completamente cego. Então foi mais uma batalha que a gente teve que enfrentar, foi difícil, porque nada é fácil, né, a gente saiu da escola, era muita gozação, e foi um momento, né, Romário, terrível pra gente. Sim. Mas a gente se apoiava muito na confiança que os nossos pais nos depositavam. Sempre minha mãe, Cíntia, ela falava com a gente a seguinte frase: eu confio muito em vocês, eu ainda vou ver vocês no lugar mais alto que esse país tem. Então, assim, isso, querendo ou não, foi uma força muito grande. E eu e o Romário, a gente tem pouca modéstia, né? E a gente incorporou esse espírito. E tudo que a gente vai fazer hoje, a gente quer entrar para ser o melhor. Tem pessoas que levam isso pro lado não são humildes. Mas não, isso é uma forma da gente nos motivar e atingir os nossos sonhos, objetivos. Claro, a gente sempre procura respeitar as pessoas. Então, apesar dessas limitações, das dificuldades, tivemos uma infância normal, como de qualquer outra criança, brincamos, brigamos, demos porrada um no outro. Eu falo até hoje lá na minha casa com a minha esposa, eu falo assim, cara, eu tenho saudade quando eu dava umas porradas no Ricardo, ou tempo bom que não volta. Tem vezes que eu passava no telefone, ô Ricardo, 5 minutinhos de porrada sem perder a amizade. Porque assim, a gente levou a infância muito natural, sabe? Carrinho não tinha de rolimã, carrinho de rolimã, papagaio, bicicleta, porradinha, não sei o quê.
natural. Eu acho que, assim, quando você é criança e você tem uma deficiência, eu não sei se a gente tem essa consciência de, você tem uma deficiência e o mundo é preconceituoso e você tem esses limites. Você vai descobrindo ao longo do tempo que você não consegue correr atrás de seus colegas normal, sem cair, sem machucar, e você vai criando maneiras de lidar com aquilo. Eu acho que foi por isso que a nossa vida foi muito natural, muito tranquila, ao longo desse percurso mesmo, sabe? E vocês eram aquele tipo de criança tranquila, paz e amor, ou é que botava fogo no lençol pra brincar de bombeiro? É isso aí. Era bem isso, botava fogo pra brincar de bombeiro, quebrava o pau e ainda fazia de santo. Não, mãe, não briga comigo não, porque eu não enxergo, correndo pra não apanhar, sabe? E ainda falava com a minha mãe, senhora não vai me bater porque eu sou cego, pelo amor de Deus. Mas a gente tinha uma rotina muito pesada, assim. Como os médicos identificaram muito cedo que a gente tinha essa deficiência e que poderia perder, a gente chegava, 3 metros à frente. Então a gente estudava na parte da manhã no ensino convencional, na escola tradicional, escrevendo quadro, olhando, sentando ali bem de pertinho, e à tarde a gente estudava o braille, porque poderíamos perder. Então a nossa rotina e o esforço que minha mãe tinha que fazer para nos levar para a escola, buscar, dar almoço, levar para outra escola, já daquela correria, a gente não tinha muito tempo para fazer essas bagunças assim, igual eu vejo, a galera ficava na rua até tarde jogando, mas a gente teve uma infância boa, bem... E hoje, olha pra você ver, o Ricardo falou, né, que nós estudamos numa escola especializada pra gente aprender a ser cego, aprender braille, aprender orientação à mobilidade, aprender várias coisas que seriam úteis na nossa vida quando a gente se tornasse totalmente cego, e que foi acontecer aos 9 anos de idade, mas nós fomos alfabetizados como qualquer outra criança. E hoje em dia as escolas estão botando muito, eu quero ter uma sala adaptada só com pessoas com deficiência, eu quero ter uma sala recurso. Mas a maioria desses profissionais, eles estão querendo segregar essas crianças, eles estão querendo segregar essas pessoas. Aquele convívio social com outras crianças sem deficiência que a gente teve, essas crianças não estão tendo. Hoje, professores, né, na maioria das vezes desqualificados, né, para lidar com esse tipo de necessidade particular e especial de diferentes crianças, querendo salas exclusivas. E aí, você não está mais discutindo educação, porque se fosse educação, seria você criando recursos para que essas crianças aprendessem a lidar com as diferenças no mesmo espaço. E não, você está criando um funil onde você está segregando. Então hoje, né, do tempo que nós estudamos para hoje, eu vejo que tem se buscado mais recursos, mas só que são recursos que, na minha opinião, e é crítica mesmo, Cíntia, vem sendo segregador. Isso vai atrapalhar as nossas crianças com deficiência, que estão estudando, que estão nesse processo de formação, muito mais lá na frente do que nos influenciou, né, na nossa caminhada. Então, assim, nós passamos por alguns perrengues, mas que foram importantes demais para a nossa formação. Vocês falaram de uma questão importante, né, que é a questão da participação social, né? Durante a educação de vocês estudaram numa escola regular, né? Fizeram o AE no contraturno. E como a gente está falando aqui hoje, né? É o dia que celebra, né? O dia do Braille. Eu queria que vocês falassem pra gente a importância e como é que foi o processo educacional de vocês, quais foram os professores que fizeram a diferença na vida de vocês, em que eles motivaram, o que vocês sentiram que faltou, né? Nessa educação que vocês receberam. Como é que foi a educação básica de vocês? Olha, a nossa educação básica no sentido de alfabetizado pelo Braille foi espetacular, porque era por pessoas que tinham uma deficiência, que no caso eram cegas, no caso a Patrícia, a Zenísia, que foram professores assim, que ensinou a Vani, que foram pessoas, e assim, tem muito tempo e marca, né? Você lembra o nome dos professores, você lembra da metodologia que eles utilizaram, e foi fundamental o desenvolvimento da coordenação motora fina, da questão do tato, importantíssimo. Agora, quando você vai pegar esse mundo do Braille e levar para o ensino convencional, para aqueles professores que mal tem tempo para preparar suas aulas para os alunos ditos normais, cara, aí dá um choque. Porque a gente fica perdido, a gente escreve e ninguém corrige, a gente escrevia na época e o professor simplesmente dava o visto como ok, mas ele não sabia o que estava acontecendo. E a gente, como muito espertos que a gente era na época, a gente passava pena. A gente fazia qualquer furinho, escrevia, tá tudo certo e ia vadiar. Porque na época, o que era se cobrado? Não era o aprendizado, é se você copiou a matéria. E como a gente sacou isso muito cedo, o seguinte, eu furei qualquer coisa, eu escutei o que a professora explicou, eu aprendi, eu entendi, dane-se o que eu escrevi. E ia, como o Ricardo falou... Então, assim, foi precário nesse sentido. Então, assim, a formação do Braille foi espetacular. Agora, quando chega para juntar os dois mundos e que era para ser uma integração bacana, que trouxesse evolução, essa foi deficitária.
E os professores, eles não é por culpa deles. Eles não conseguiriam fazer esse papel de tipo assim, deixa eu entender isso aqui, deixa eu aprender. Então assim, foi levado, sabe, Cíntia? Só que uma coisa interessante é o seguinte, Cíntia, o bom é que a gente teve um feeling muito rápido de entender o seguinte, o Braille é importante? Para alfabetização nossa básica, e nós já aprendemos aqui, Ricardo, juntar o beabá, ler, escrever, assinar. Agora, se eu e você quiser sair do ensino fundamental para o ensino médio, cursar uma faculdade, fazer isso, eu e você tem que abandonar o Braille. A gente tem que aprimorar a nossa técnica de memorização, de aprender em cima das falas dos professores e evoluir, porque se a gente ficar preso copiando o Braille, que é muito lento para escrever, extenso pra caramba, a gente vai ficar por aqui. E foi a hora que a gente resolveu chutar o balde, largar o Braille. Foi um choque muito grande para nossa família, para os nossos pais, para os professores, para todo mundo. E nós ficávamos lá na sala, braço cruzado, às vezes ouvindo, né, assimilando, aprendendo, e chegava na hora da prova, tirava boas notas na hora de fazer os exercícios. Então, se nós não tivéssemos feito essa transição e captado isso, eu acho que a gente não teria saído do ensino médio, porque era muito penoso, muito difícil. E a tecnologia que ajudou, porque depois veio o computador, os leitores de tela, e aí foi aquele salto de performance. É a mesma coisa, você tá andando em uma bicicleta com rodinha, quando você aprende, você tira uma rodinha e depois você tira as duas. E agora põe um motorzinho. E aí põe um motorzinho, porque o computador ele potencializou tudo isso. Foi fácil? Não. Poucas pessoas tinham conhecimento. Então, assim, foi uma transição, meio que a gente foi sendo levado para ela, com essa inquietude mesmo de querer evoluir. E a gente pode traçar um paralelo, né, com todos nós hoje, porque nós estamos cada vez mais abandonando a língua escrita. A gente aprende a escrever, a gente aprende a grafia, mas cada dia mais a tecnologia é presente na vida de todos nós, né? E por que não seria na vida das pessoas com deficiência, né? Eu acho que abre um universo de possibilidades aí a partir do momento que sim, você precisa do Braille, né? Para alfabetizar, para entender, para se letrar, né? Mas que existem também outros recursos que devem ser adquiridos e aprimorados e implantados. E uma das coisas que vocês me falaram que me chamou muita atenção é o fato, quando vocês falam que vocês escreviam e não recebiam nenhuma avaliação. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando, né, com as crianças nas escolas, a gente vê esse anseio, né, porque tem-se aquele mito de que a pessoa com deficiência ela vai passando, né, pela educação, ela não está absorvendo isso. E muitas vezes o que a gente vê é que a pessoa também quer viver esse processo de ser avaliado, de ter uma ansiedade pré-prova, se eu vou acertar, se eu vou errar, se a professora gostou do que eu escrevi aqui, né, e que muitas vezes a pessoa com deficiência é privada deste processo, né. E no ensino médio teve uma virada de chave, porque a gente fez isso no ensino fundamental. E eu e o Mário muito malandro. Chegamos no ensino médio, vão aplicar a mesma técnica. E aí eu lembro de um professor de filosofia, o nome dele é Vanderlei, ele vai assistir esse Staircast e ele vai lembrar e rir até, ele vai mandar até mensagem pra gente. Então é o seguinte, a gente tava escrevendo, né, a matéria dele, e aí chegou o dia dele corrigir o caderno, né, que tinha 10 pontos pro caderno, tudo certinho, tudo em ordem. E aí ele virou pra gente e falou assim, mas como que eu vou saber se você escreveu o que tinha que ser escrito? Ele falou assim, então tá, fala o seguinte, lê nessa página aqui pra mim, se você ler ela e tiver o que eu pedi, aí aquela hora ferrou, velho. Aí ele pegou no pontapé. Que bem feito! Então assim, ali a gente... E aquele gelo no estômago. Essa foi a malandragem. E aí ele pegou a gente no pulo, professor de filosofia. Ele pegou a gente no pulo e ele chamou nós de novo. Pra cima de mim, não. Pra cima de Aristóteles, de qualquer outro. Pra mim, não. E aí nós pegamos o computador e aí nós passamos, ao invés de ficar ali vadiando, a gente passou a escrever e realmente aprender. E aí foi uma virada de chave que mostrou pra nós o seguinte, nem sempre a gente vai encontrar com pessoas que talvez não estão interessadas em você na sala de aula. Então ele foi um exemplo claro, assim, e ele pegava muito. E nós acabamos nos tornando muito melhores alunos, a disciplina dele muito mais comprometida, porque depois que ele pegou nós, cara, você tinha que se virar, fazer a coisa acontecer. Depois nos tornamos muito bons amigos, né, e tal, e foi muito interessante isso. E como você falou dessa ansiedade, né, de ser avaliado e tal, outro episódio legal foi o seguinte, saí do ensino médio, formei, passei no curso técnico, formei, vamos pro vestibular? Vamos pro vestibular. Escolhi uma universidade menor, né, diferente dessas bem conhecidas e grande, com sede gigantesca, porque a gente queria proximidade, conhecer o professor, para se ter dificuldade a gente conseguir uma adaptação melhor e tal. Foi um perfil de faculdade que nós escolhemos. E eu lembro que tinha que fazer o vestibular, e na hora de fazer o vestibular eu fiz, eram algumas questões,
e uma redação. Eu ditei a redação para a pessoa escrever, porque na época não podia digitar, não lembro até nenhum motivo. Enfim, e sabe qual que era o meu medo, Cintia? Era o seguinte, e se eu não passar no vestibular, porque eles não sabem receber pessoas cegas e me dão uma nota ruim na minha redação. De propósito, para não me receber naquela faculdade, porque eles não têm preparo. A minha cabeça, assim, de alucinado, de tipo assim, será que eles vão me querer aceitar aqui? Porque o vestibular eu quero você como aluno ou eu não quero você como aluno. E para minha surpresa, eu fui o segundo colocado no vestibular. Mas olha para você ver a cabeça de quem vem lá de trás, acostumado a não ser avaliado, e na hora que você fala assim, eu vou passar por uma avaliação séria, e o medo dessas pessoas também, em função da sua deficiência, não te admitir ali. E isso pesou demais. Na hora que eu entrei, fiquei feliz e tocamos o barco e graças a Deus graduei, fiz especialização e a gente foi cada vez mais aprimorando esse método, né, Ricardo? Não de copiar qualquer coisa, mas de realmente aprender, memorizar, digitar, usar a tecnologia pra gente ir avançando aí na nossa formação formal, podemos dizer assim. A gente falou muito sobre a relação professor-aluno aqui, né, ao longo da formação de vocês. Mas como que era a relação com os colegas, né? Vocês sentiam a aceitação dos colegas de sala ou vocês percebiam que tinha algum preconceito? Como que vocês viveram a vida social de criança e adolescente, que é algo que marca muito a nossa existência? Não, foi tranquilo. Os colegas naquela época tinha aquelas piadinhas, ceguinho, coisas de molecagem mesmo. Mas assim, no início tinha aquela resistência, vai fazer trabalho, aí todo mundo se escolhia e deixava a gente. Aí um ou outro tinha proximidade. A partir do momento que fazia amizade, a gente era sempre escolhido. Então assim, é aquela coisa natural, igual qualquer outra pessoa quando chega na faculdade, é mais tímido, todo mundo se arruma ali e aquela pessoa sobra. E quando eles percebiam que a gente tinha valores para entregar, porque não adianta nada você querer só sugar, aí as pessoas colavam, falavam, não, o Ricardo é inteligente, não, o Romário é firmeza, ele é inteligente. E aí você começava a formar um grupo. Mas era natural, assim, já era como de qualquer outra pessoa. Tinha dificuldade, tinha alguns preconceitos, mas rapidamente, joga uma piadinha ali, outra aqui, e você conseguiu uma integração boa. Eu falo que essas amizades que foram passando ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória, fizeram com que a gente crescesse muito. Até os bullying, até aquelas piadinhas, pra gente se libertar dos preconceitos que nós mesmos tínhamos internamente, para nós mesmos. A gente falar assim, pô, eu sou ceguinho mesmo. Não, poxa, eu sou isso mesmo. Da autoaceitação. Porque senão a gente não teria nos preparado para poder chegar em lugares maiores e também com pessoas até mais hostis, sabe? Então, acho que isso foi muito importante para nossa trajetória. Hoje tem muito essa questão do bullying, né? A gente sabe como isso vem afetando demais as nossas crianças, mas na nossa época eu costumo falar que o bullying ajudou a formar o nosso caráter e quem nós somos hoje. Não que a gente incentive que as pessoas saiam fazendo isso por aí, muito pelo contrário, tem muitas consequências negativas e nós soubemos lidar muito bem com isso. Mas, sem dúvida nenhuma, essas brincadeiras lá do passado e essas dificuldades fizeram o Ricardo e o Romário mais forte. Autoaceitação é uma palavra muito poderosa, né? Vocês falaram dos preconceitos que vocês tinham com vocês mesmos. Como é que era isso, assim? Quando vocês perceberam que vocês também carregavam alguns preconceitos? O principal deles foi aceitar que a gente tinha que ter independência e andar com a bengalinha. Que aquilo ali ia mostrar para a sociedade, para o mundo, que a gente era cego. Meu pai, ele estudou muito pouco. Meu pai estudou só até a 3ª série. E minha mãe era aquela mãe super mãezona, mas também aquela super protetora. Então se falasse assim, ceguinho, minha mãe já brigava, xingava as pessoas e tal. E ela queria colocar a gente literalmente debaixo da asa e proteger. E aí quando a gente, uma fase da vida, a gente decidiu morar com o nosso pai, meu pai falava assim com a gente em fase de ir já para o ensino médio, ele falava, olha, eu quero que vocês estudem em escola boa e vocês precisam andar com aquelas varetinhas. Porque vocês não vai ter eu para sempre para estar levando vocês na escola e nem o irmão de vocês, o Rômulo. Então vocês precisam andar com aquela bengala. Cara, eu entrava pro quarto, eu chorava de desespero, de saber que um dia eu ia ter que andar com aquela bengala. Você ia ter que se assumir, eu sou cego, olha aqui minha bengala. Olha aqui. Tem que sair do armário como cego? Tinha que sair do armário como cego. E foi muito complicado, essa aceitação. E meu pai todo dia começou a bater nessa tecla. Sabe quando parece que é um feeling, que fala assim, isso aqui vai ser importante? E aí a gente foi aceitando, pegando, olhando a bengala, falando, não parece ser ruim não. Rejeitamos ela, colocamos no tamanho ideal, e aí aquilo passou a ser parte de nós. E no dia que minha mãe viu pela primeira, olha pra você ver, nós já estávamos na faculdade, minha mãe viu pela primeira, ela sabia que a gente andava em Betim sozinho para todo lado.
Quando ela vê a gente chegando na faculdade de Bengala, ela caiu no choro. Então, você veja a importância dela naquela formação básica de levar para a escola, dar todo apoio, a importância do meu pai na autonomia. E essa aceitação, ela veio com ele estimulando, ele empurrando, ele querendo quebrar a casquinha do ovo e falar, sai daqui de dentro, vamos, você não vai ter... E foi fundamental, porque hoje eu e o Romário, a gente viaja, se precisar, e a gente já fez isso várias vezes, a gente viaja o Brasil sozinho. E uma coisa também que foi muito importante, né, nesse processo de autoaceitação, uma coisa que doeu muito, né, Ricardo, que eu lembro assim, como se fosse hoje, nós começamos a trabalhar com 16 anos na Biblioteca Pública de Betim, como estagiários. E lá nós tínhamos um chefe, o Ander Ferreira, que ele era cego. E aí, num dos primeiros dias, nós chegando com a bengalinha, o Ricardo na frente, eu atrás, nós batendo na bengala, e ele estava longe, assim, tipo uns 7 metros longe de nós, ele escutou a gente batendo na bengala e gritou, ô ceguinhos! Mas aquilo doeu tanto, Cíntia, mas doeu tanto, deu vontade de... A gente ficou tão puto, deu vontade de virar as costas e ir embora, de xingar ele e tal. E aí nós chegamos perto dele, todo arredio. Além do mais, nós íamos trabalhar, tinha que cumprir a nossa jornada. E aí ele falou assim, ô guri, chamava nós só de guri, ô guri, o que foi que vocês estão arredio assim? Foi porque eu chamei vocês de ceguinho? Aí a cara queimou. Aí ele falou, deixa eu perguntar pra vocês uma coisa, vocês enxergam alguma coisa? Nós, não. Olha, então vocês são cegos, aprenda a se aceitar. Mas passou um sabão com responsa em nós, que aí nós falamos assim, caramba, nós somos cegos de verdade, nós temos que nos aceitar. E ele foi lá com a nossa cara, vocês precisam se aceitar, porque a sociedade vai ser cruel, e se vocês não enxergam, vocês são cegos, ceguinho, cegão, beleza? Entramos, fomos trabalhar, e aquele preconceito, autopreconceito, né, com nós mesmos, acabou, a partir dali. Então foi muito importante, muito. E é importante entender que isso faz parte da identidade de vocês, né, de quem vocês são no mundo, né, e não é uma característica ruim, né, não, é só o significado social que se atribui a isso que é ruim, mas não, é só uma característica, né. Agora, vocês falaram disso, né, de ser cego, muitas vezes as pessoas acham que ser cego é ser um X-Men, vocês têm algum poder especial assim, né, porque às vezes as pessoas acham que vocês escutam demais, ter o tato aprimorado, né? Visão de raio-x, como é que é esse rolê? Eu queria, porque assim, as pessoas acham que a gente tem superpoder. O que eu costumo falar, Cíntia, com as pessoas que perguntam, mas, nossa, você é muito foda, você não sei o quê, e fica endeusando, colocando a roupa mesmo do super-herói. Eu falo, cara, não é que eu tenho super ouvido, é porque na falta da visão eu preciso me concentrar mais. E no fato de eu ter que me concentrar, eu consigo perceber algumas coisas que se eu enxergasse, talvez eu não ia prestar atenção. Então, por exemplo, eu vou atravessar uma rua, eu tenho que ouvir, eu tenho que estar atento o tempo inteiro. Então, parece que eu escuto mais? Não. Faz o exercício de você sentar na sua casa, no sofá, fecha os olhos e fica lá vendo sua esposa fazendo alguma atividade. Você vai perceber coisas que você nunca percebeu. Você fecha os olhos na hora de uma refeição, come com o olhinho fechado, você vai sentir cheiro que você nunca sentiu. Por exemplo, de uma alface. Aí tem gente que vai se perguntar, alface tem cheiro? Eu ia fazer essa pergunta agora, alface tem cheiro? Então, fecha os olhos e como alface, e vai cheirando ela assim, e degusta. Então, assim, não é porque tem superpoder, é porque a gente precisa nos concentrar em outros aspectos. O tato é mais desenvolvido? Não. É só simplesmente porque eu tenho que usar ele mais. Por exemplo, quando você conhece um artesão, ele tem que ter uma visão mais apurada para ele identificar falhas naquela arte que ele está fazendo, ou às vezes se é algo artesanal mesmo que ele tem que desenvolver, ele tem um tato mais apurado. Então, essa pessoa também ela tem superpoderes. Assim, as pessoas um guitarrista, um baixista, um baterista, uma pessoa da música, sabe? Ela desenvolve determinadas habilidades que a sua área profissional exige dela. E assim, não sei se as pessoas acham que ser bonita é superpoder. Se for, é por isso que a gente tem superpoder, porque a gente é bonito pra caramba, né? E modestos, aparentemente, muito modestos. Então, se for isso, beleza, tá valendo, é superpoder ser bonito. Né, as suas esposas acham, né? Com certeza, né? Minha filha também. Sua filha, a mãe, né? Também acha. Fica tranquilo. Que lindo, que amor. Agora conta pra gente a história de vocês com o Instituto Estéreo Assunção. Como que foi essa experiência? Pode falar que foi ruim se tivesse sido ruim, tá? A gente não liga, não. Como que foi essa experiência de encontrar com esse legado de Dona Esther? O legado dela, quando a gente foi chamado para trabalhar, né? Pra gente trabalhar na área comercial, ajudar a vender os produtos, apresentar isso pro mercado, tanto a consultoria quanto palestras, eu fiquei embasbacado de como que uma senhora, há tantos anos atrás, teve uma visão que hoje é o futuro, né? É a atualidade, falar sobre educação especial, sobre inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e como que pessoas que não têm aparentemente nenhum tipo de ligação, né? A não ser a Dona Maria Eugênia, a Dona Vera. A Dona Vera,
toca esse legado, porque, por exemplo, tem pessoas lá que eram profissionais e eram pagas para fazer aquilo. Mas como que você leva o legado de uma pessoa sem você ao menos ter conhecido? E quando eu e o Romário, nós entramos para trabalhar, a gente vestiu a camisa, a gente defendia a Dona Esté assim, como se fosse alguém da família, que é uma missão. E é incrível isso, porque você passa a entender como que você pode fazer a diferença na vida das pessoas por meio de um legado. Então, assim, foi uma experiência show de bola, além do crescimento pessoal e profissional. Eu acho que a gente também deixou ali um legado também no mundo, com o nome, né, com a plaquinha dela, falando, olha, você acessou essa empresa por conta da Dona Esté, você acessou esse curso de jovem aprendiz por conta da Dona Esté. Olha, empresa, você acabou de assistir essa palestra aqui, essa consultoria, por conta do legado de uma senhora lá em 1900 e bolinha, que ela teve essa visão. Então eu acho isso poderosíssimo. Sim, muito importante, e pra gente foi uma experiência rica. Ao mesmo tempo que a gente conhecia o legado da Dona Esté e o que ela estava deixando, né, de marca para Minas Gerais, deixou para o Brasil, para Betim, para a sociedade como um todo, a gente também falava assim, poxa, eu vou fazer parte disso, um pedacinho disso daqui. E é interessante isso que vocês dizem, né, de Dona Esté ter esse pensamento tão à frente do tempo, né, porque vocês são jovens e contam de dificuldades que vocês tiveram na educação, 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? E Dona Esté estava pensando isso lá na década de 50, né? O quão à frente de seu tempo essa mulher não foi para se preocupar com questões que ainda nem estavam passando pelo imaginário brasileiro, pela educação brasileira, e questões que ainda são questões hoje, né? Então a gente trabalhou em 2022 com um projeto com as escolas, em que a gente vê que ainda situações como as que vocês descrevem pra gente, embora tenha avançado muito, embora muita coisa melhorou, as crianças com deficiência ainda vivem na sua alfabetização, e principalmente nesse cenário agora pós-pandemia, né? E finalmente a gente pode falar pós-pandemia, né? Desse cenário em que a gente ficou no ensino remoto, que os professores tiveram que reaprender o jeito de ensinar, as crianças tiveram que reaprender o jeito de aprender. Então é muito interessante. E eu queria que vocês contassem uma história assim, que marcou vocês na passagem de vocês no Instituto. Uma história marcante. Eu vou falar uma legal pra caramba. Conta. Como a gente falou muito sobre essa questão de preconceito da área profissional, porque assim, eu e o Ricardo, nós tivemos muita dificuldade de acessar o mercado formal. Por conta da nossa deficiência, saliento aqui novamente, e não da nossa competência, da nossa qualificação. E o Esté deu uma oportunidade pra gente, né, trabalhar na área comercial e desenvolver a venda dos produtos e tantas outras coisas, né? Que se eu vou ficar falando aqui, não vamos, né, falar de tantas outras coisas que nós fizemos. E eu lembro que nós fomos visitar uma empresa, eu e o Ricardo, né, como representantes comerciais, vender uma consultoria lá nessa empresa, e nós estamos sentados na recepção e queria falar com a gestora X, e aí... Não vai falar não? Não vou falar. Não. Ao processo. Quando ela aí falou, o pessoal do Instituto Esté tá aqui, não sei o quê. Quando a gestora chegou, ela falou assim, mas cadê os representantes do Instituto Esté? E era eu e o Ricardo, nós dois com a bengala, os dois sentados, com a pastinha, com a apresentação, pra gente fazer. E aí nós levantamos e falamos, somos nós que somos os representantes. Ela ficou tão desconcertada, assim, mas tão assim que ela faltou cavar um buraco e entrar dentro. Ela falou, só um minuto. Esse 1 minuto dela durou 1 hora, eu acho que ela tava tentando se recompor. Sentamos na mesa, eu falei, Ricardo, isso é um ato claro de preconceito, porque nós não enxergamos. Ela queria alguém que não tivesse deficiência falando sobre a empresa. Nós temos que chegar lá e fazer a melhor reunião da nossa vida. Nós entramos, apresentamos, distribuímos tudo que a gente tinha para fazer dali e saímos de dentro daquela empresa falando, Ricardo, nós cumprimos o nosso legado pessoal e nós cumprimos também o legado da Dona Maria Esté de falar sobre inclusão dentro da empresa, de mostrar que a inclusão é possível, porque nós fizemos a inclusão na prática, chegamos pessoas cegas ali para representar o Instituto, falar sobre a importância da inclusão naquela empresa e saímos falando o seguinte, viu que é possível? Mesmo você com esse preconceito seu? E aquilo ali foi uma história assim, curiosa, mas ao mesmo tempo um tapinha de luva, né? Para que as pessoas aprendam o seguinte, a inclusão ela precisa ser vivida, a inclusão é todos os dias e na prática. Não adianta você ler livro, não adianta você ler manual, não adianta você ouvir pessoas falando, porque só vai virar histórias, só vai virar cartinhas, né? Você tem que viver aquele momento para você saber como é incluir e fazer a inclusão de verdade. E isso marcou demais. Um momento marcante para mim foi quando a gente entrou porque já que somos dois, podemos contar 2 histórias, né? Claro. Essa me marcou também, que o Romário contou muito.
Mas quando a gente entrou na grande empresa aqui de BH e região metropolitana, e a empresa ela não conseguia cumprir a cota. E por que ela não conseguia? Ela precisava de um número de 400 pessoas com deficiência, ela tinha 20. E ela já tinha multa, autuação, e a gente falava assim, um dia eu vou entrar nessa empresa. Essa empresa é muito difícil, nós não conseguimos entrar lá. E, enfim, após muito tempo tentando fazer contato com os gestores, eles nos receberam. Fizemos uma reunião espetacular. A gerente de RH super... Quase coloca vocês do colo, né? Leva pra casa. Conversou, brincou e falou mal da empresa, no sentido, essa empresa não quer fazer inclusão, mas nós vamos dar um jeito. E aí, nós vendemos a consultoria para essa empresa saiu de 23 pessoas com deficiência, ela foi para quase 100. Mas o que mudou e que me marcou tanto? O paradigma. Porque a presidente dessa empresa, né, os presidentes, eles falaram o seguinte, é preferível pagar a multa do que ter pessoas com deficiência. E quando a gente mostrou na prática que essas pessoas elas tinham dignidade, que elas tinham que levar o salário para casa, e que elas também só estavam em busca de uma oportunidade, e ela podia, acima de tudo, ajudar a empresa a crescer, faturamento, virou a chavinha e ela passou a contratar pessoas com deficiência. Cumpriu a cota, salvo engano, em um ano e meio. Então isso me marcou muito, porque deu pra gente ver que é um trabalho devagarinho, é um trabalho de formiguinha, ele é lento. Mas quando a empresa compra a ideia, a gente consegue fazer a inclusão. E vale a pena falar que não é caridade. É você colocar pessoas produtivas no lugar certo, numa vaga adequada, para ela desenvolver suas potencialidades. E aí, a empresa entender que é possível, é isso. Ela fazer um trabalho sério, apostando realmente na inclusão, para que a coisa aconteça. Por isso que foi tão marcante. Porque as pessoas acham que... Foi um número grande, você sai praticamente do zero e... explodir e bater a sua cota. Antes pagava-se multa. Então foi muito marcante por isso. E as pessoas entenderam o seguinte, pessoas com deficiências têm potencialidades. Vão ter dificuldades no meio do caminho, sim, como qualquer outro profissional. Mas se você ofertar essa oportunidade, essa pessoa ela vai fazer jus àquela oportunidade e vai te entregar aquilo que você, empresa, espera. E é isso que é marcante para nós. Você vê as oportunidades sendo dadas, né, Ricardo? E essas pessoas sendo produtivas, levando o salário para casa e a empresa acabando com o suposto preconceito que ela tinha, mas que na verdade ela não sabia era como lidar. Mas aí também tudo vale a pena ressaltar, né? A gente está batendo muito aqui nas empresas, mas também tem pessoas com deficiência que fazem corpo mole. Então, assim, a gente coloca uma meia culpa nisso aí. A gente também gosta de bater nas pessoas com deficiência que anda avacalhando aí. Vocês gostam de bater em todo mundo, na verdade, bate né? Bate em todo mundo. Você sai distribuindo, aí quem quer acertar, né? Mas é muito interessante isso que vocês estão falando, que eu acho que são duas chavinhas que tem que virar na empresa, né? Eu acho que o primeiro chavinha que vira é esse reconhecimento do valor produtivo da pessoa com deficiência. Ou seja, eu não estou fazendo caridade, eu não estou fazendo um social aqui, colocando uma pessoa aqui dentro. Não, estou contratando um trabalhador que vai me entregar um resultado e que vai ter um desempenho e que vai se sentir digno através do fruto do trabalho, né? E a gente sabe da importância do trabalho na formação da identidade das pessoas, o quanto isso é importante para nós enquanto seres humanos. Acho que essa é a primeira chavinha que vira. E a segunda chavinha que vira é quando a gente começa a perceber que a empresa passa a ver pessoas e não deficiências, né? Então, ou seja, da mesma forma que nós temos pessoas como Ricardo Romário Forte, que são engajados, que foram incentivados pela família, que gostam de estudar, que querem crescer, né? Que querem pegar o foguetinho e foguete não dá ré, né? Tem pessoas que também não têm a mesma motivação, tem pessoas que têm outros interesses na vida, tem pessoas que vão ter escolhas de vida diferentes, não necessariamente as mais saudáveis, né? E isso é importante que se veja, são pessoas, né? E eu sempre gosto de contar essa história, porque eu acho que é bem emblemática, que como eu trabalho com pessoas com deficiência há muito tempo, né? As pessoas gostam de me contar histórias sobre pessoas com deficiência, né? E uma vez um amigo meu muito próximo me ligou, indignado, porque ele tinha sido assaltado por uma pessoa com deficiência. Né? Aí eu ri e falei assim, não, mas o crime também é inclusivo, né? Então, ou seja, vai ter pessoa com deficiência mau caráter, né? Vai ter pessoa com deficiência que vai levar vantagem, simplesmente porque existem humanos que fazem isso, né? Existem pessoas que fazem isso, assim como tem pessoas que são um sucesso puro, como vocês estão buscando ser, né? E já são. Então, acho que essas duas chavinhas, quando mudam na empresa, né? A gente vê esse trabalho acontecer. Foi o que a gente viu nessa empresa, né? Que eu também tive o privilégio de participar junto com vocês das ações, né? A gente sabe qual que a gente não conta, né? A gente conta o milagre, mas não conta não pode contar, né? O santo, né? Mas é
é legal ver quando essa chavinha vai mudando e que demanda tempo, que não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, não é amanhã que uma empresa... Plantar uma árvore, né? Exatamente. Todos os dias ali. Assim como nós, né, trabalhando com isso, a gente vai aprendendo a não reproduzir estereótipos, a quebrar os nossos próprios preconceitos e entender que inclusão é processo. Uma coisa que eu e o Ricardo falamos nos nossos treinamentos, nas nossas palestras, Cíntia, é que a empresa passou 30 anos sem fazer inclusão e só ouvindo falar de inclusão e só tomando multa e só fazendo isso. No dia que ela resolve fazer, ela quer fazer tudo de uma vez só. Exato. E é por isso que a maioria não faz nada. É difícil, é doloroso ouvir isso e a gente sabe o resultado, que é o fracasso certo. Mas é isso, eles querem fazer tudo ao mesmo tempo. E como você falou agora, é processo. Um processo você estrutura aos pouquinhos, você revisa esse processo, você lapida esse processo, vai tendo falhas ao longo do caminho e você vai acertando até aquele processo estar fluido. Significa que o seu processo chegou no estado da arte, está uma perfeição? Às vezes sim, às vezes não. Mas no caso de inclusão, é muito difícil a gente falar que está na perfeição no estado da arte. Você consegue chegar bem próximo disso, fazendo todas, né, tudo que é necessário para que você tenha uma inclusão boa, efetiva dentro da sua empresa e que as pessoas, principalmente as pessoas, comprem essa cultura. A gente fala, né, Ricardo, que inclusão é cultura organizacional, é formação, é DNA. Não adianta nada você escrever lá nas suas missões, visões, valores, uma empresa mais inclusiva. Será que você não é inclusivo? Então, assim, isso é aos pouquinhos que vai sendo incorporado. E quando você assustar a visão, missão, valores, plaquinha na porta do RH, não sei o quê, deixou de ser importante, porque você faz. Você faz como resultado do seu trabalho a inclusão. E é natural, é orgânico, né? E a gente sempre fala isso, né, do processo se tornar orgânico, né, da empresa, não só, eu tenho que fazer uma força danada para contratar pessoa com deficiência, não, isso já faz parte, né, tá na cultura, é comum, ninguém se assusta, ninguém fica tentando se preparar previamente, né? É por isso que essas empresas têm adotado o modelo ágil de gestão, as startups, estão dando um show em inclusão, porque além de preocupar bem antes delas precisarem incluir pessoas com deficiência em relação à cota, à legislação, eles já começam a fazer o processo de inclusão de pessoas com deficiência, da comunidade LGBTIQIA+, de pessoas negras, de imigrantes, de diversas formas de diversidade dentro da sua empresa, porque eles entenderam que uma cultura diversa é mais produtiva, é mais inovadora, e isso assessora, né, ajuda eles no seu processo criativo, né, de crescimento. Então, essas empresas estão dando show antes das velhas empresas. Eu e o Ricardo costumamos falar que essas empresas que estão aí fazendo a inclusão por obrigação, como se fosse a coisa mais difícil do mundo, estão perdendo para as novas empresas. E elas estão estão ganhando títulos de velhas empresas, justamente por conta disso. Até porque a gente sempre fala, né, diversidade é combustível de inovação, né? E já tem pesquisas que provam isso, né? Exato, né? Não é algo que a gente está tirando, né, fonte da minha cabeça, vozes não, né? Então a gente tem várias pesquisas hoje no campo, né, do trabalho, né, da produção, de produtividade, que fala disso, né? Quanto mais uma empresa investe em diversidade, mais inovadora e mais resultados financeiros ela alcança, né? Não é só por uma questão de clima, de ambiente legal, não. Isso traz retorno financeiro, traz lucro, né? Que quando a gente ia apresentar para as empresas os nossos serviços, os nossos produtos, a gente falava de números. A gente falava de resultado, a gente falava de planejamento estratégico, a gente chegava a importância da inclusão para a comunidade, a sociedade. Eu e Ricardo, a gente falava, nós não somos militantes, nós somos pessoas com deficiência, que temos sim uma deficiência e vivemos essa dificuldade, esse problema, mas nós tratamos a inclusão de forma profissional. E nós vamos falar para vocês sobre planejamento estratégico, sobre isso, sobre números, sobre produtividade, e isso comprava, isso vendia a ideia de qual era a importância, porque também a gente conhece muita instituição que vai vender projeto de inclusão, assessoria, como missão, porque é a nossa missão. Aí fica parecendo que você está pedindo ajuda para a empresa, o favor para aquela empresa, e a instituição social fica naquela assim de tipo, se ele ajudar tá bom. Não, gente, aqui é uma troca, eu tô te vendendo um serviço e você pode me cobrar pelos resultados. E isso deu muito certo. Sim. Quando a gente teve lá no Instituto, você sabe bem disso. Sim, sei muito bem disso, né? Tive o privilégio de trabalhar com ambos, mais com o Ricardo do que o Romário, né? Coloquei mais o Ricardo em fria do que o Romário, né? Cada gelada, né? A gente gasta um podcast só pra contar as nossas aventuras, né? Mas pra gente tirar, né? Pra gente trazer uma questão mais leve, vantagens de ser cego,
Nossa, Deus, vantagem de ser cego. Será que tem vantagem, meu Deus do céu? Ah, não veio tanta gente feia, né, velho? Isso é vantagem grande. Sabe? Tem muita gente feia por aí. Mas tem muita gente bonita também. Aí essa é uma desvantagem, porque você não vai conseguir ver muita gente Igual eu tô bonita. lá na academia e meus amigos falam, nossa, velho, chegou uma gata aqui. Eu falo, Mas assim, a gente briga. Mas assim. eu lembro bem de vocês, o seu Francisco, com as audiodescrição das mulheres, não vem não, viu? Eu lembro muito bem dessa Assim, agora história. tá todo mundo casado, todo mundo constituiu família, vamos pular esse capítulo. Mas isso é passado, né? Passado, tá, meninas, as esposas, né? Mas é uma pergunta que faziam muito pra vocês, né? Como é que vocês sabiam se uma mulher era bonita ou feia, né? Porque tem-se o mito, né, de que o cego pode namorar com qualquer pessoa, que ele não se interessa por beleza, né? Como que é isso, assim? Conta pra gente na vida de vocês, assim. Olha, beleza é muito relativo, né? Mas não que a pessoa que é cega, ela não se preocupa com beleza, né? Além do mais, se vocês observarem, eu tô bem vestido, eu tô com a calça jeans, eu tô com a blusa polo, eu gosto de cuidar do meu cabelo, usar perfume, gosto de estar alinhado. Então, assim, essa questão de a pessoa não preocupa com beleza é meio relativo. Só que, às vezes, tem pessoas que só olham a questão física e estética. E isso é importante para nós que não enxergamos? Mas às vezes não é o preponderante. Às vezes você vai avaliar, a pessoa é bacana, tem um papo legal, tem coisas compatíveis comigo, mas ela é bonita. Minha esposa é uma gata, é uma linda. Maravilhosa. As duas são maravilhosas. Além de tudo isso, ela é muito inteligente. Então tem várias formas de... Você escolheu? Então, assim, a modéstia também. Então, assim, todos esses conjuntos a gente costuma avaliar, né? Tem as características físicas, mas não é que é algo secundário, só porque eu não enxergo, não, muito pelo contrário. As pessoas ainda se surpreendem pelo fato de vocês serem casados, Sim. ter família, morarem sozinhos. Como que as pessoas ainda se surpreendem com isso? Eu disse, nossa, mas você é casado? Não, eu tô de aliança à toa, por exemplo. Aí quando conhece minha esposa, fala, não, mas ela é bonita? Pô, mas tinha que ser feia. O povo acha que a esposa a gente tinha que ser feia, só porque você é cego. Uns colegas lá no trabalho falam assim, Ricardo, mas como que você é uma mulher tão bonita daquele jeito, cara? Velho, ela que me escolheu, ela gostou de mim, você... Então, parece que meio que também você tá recebendo um favor, sabe? O povo acha Então isso. o pessoal fica assim, por exemplo, ter filho. Aí os caras falam, mas como que você fez um filho? Eu falei, cara, eu registrei. eu tenho plena convicção. Foi assim, o anjo Gabriel apareceu no meu quarto. Mas você namora, cara, como é que... Então, tem umas... Claro, a galera leva por brincadeira, mas no fundo tem um quê de dúvida, eu tenho certeza disso, cara. E tem uma coisa de que pessoa com deficiência só pode casar com pessoa com deficiência, né? Sua esposa também é cego e fala, cara, cego basta eu. Aí tem cego basta stand-up. eu, sabe? Porque assim, se eu tivesse encontrado uma mulher bonita que me agradasse, sério, óbvio, eu casaria, numa boa. Não tem distinção. Só que assim, a vida foi levando a gente para outros caminhos e foi dando certo. Agora, tem gente que só escolhe pessoa com deficiência. Não sei se é porque não acredita no seu potencial, ou se porque acha que é uma pessoa que não tem uma deficiência não vai querer relação. Não sei. Eu sei que normalmente é uma máxima. A pessoa com deficiência procura quem tem uma deficiência. E eu, por acaso, sou casado com uma mulher que tem uma deficiência física no braço direito, em função de um acidente que ela teve. Ela não tem um movimento no braço direito, mas eu não sabia que ela era uma pessoa com deficiência. Quando eu me interessei por ela, quando eu conheci ela, e não é porque ela tem uma deficiência que eu escolhi ela e ela me escolheu, não, os mal acabados vão se juntar e vão casar, não, muito pelo contrário. Até porque dois ruins não faz um bom, né? Dois ruins não faz um bom, como diz o outro. Então, assim, não tem muito essa questão, é muito questão de filha, questão de gostar. Mas no subconsciente das pessoas tem isso, pessoas com deficiência arrumam pessoas com deficiência. Sabe, e isso é um mito, as pessoas têm que parar com isso, porque isso é um preconceito enrustido que as pessoas têm. Uhum. Imagina, só pessoa com deficiência, só com deficiência. Pô, acabamos de segregar o mundo, nós falamos o tempo todo sobre inclusão, 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 e nós acabamos de colocar pessoas com deficiência com pessoas com deficiência, negro com negro, e por aí vai. Não me parece ser o caminho mais saudável. Então o amor escolhe isso, né? Exato. Bom, agora eu queria que vocês, né, mais caminhando para o final da nossa conversa aqui, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, um comentário para pessoas com deficiência que às vezes estão nesse processo de autoaceitação, que estão buscando se inserir no trabalho, estão querendo estudar. Que conselho que vocês dariam e o que vocês diriam para essas pessoas? Você quer começar ou você quer que eu já solte? Eu vou começar então. Tá. Eu quero falar para as pessoas o seguinte, cara, vale a pena chutar a porta. Porque normalmente a porta pra gente ela já vai estar fechada.
normalmente a gente recebe vários nãos. E o quão divertido é você chutar a porta e as pessoas ficarem com o olho regalado, tipo assim, ele teve coragem de fazer isso? Ele teve coragem de ser ousado nesse sentido? Sim. E muitas vezes eu e o Romário, a gente encara a nossa vida como uma escada. Você tem que subir o primeiro degrau para você alcançar o segundo, o terceiro. Agora, se você fica ali do primeiro, lamentando, reclamando, e você não tem atitude de ir para o próximo nível, que seja estudar, que seja se preparar melhor para um concurso, para uma prova, para um novo desafio, como você chegar no terceiro, no quarto, no quinto? Tudo na nossa vida, Cíntia, foi um desafio. Seja eu desafiando o Romário ou ele me desafiando, como? Romário estando na minha frente e eu querendo ser melhor do que ele. Ou, quando a gente ouvia um não da pessoa, a gente falava, tá, isso é um combustível. Então, chutar a porta valeu a pena em todos os sentidos. E até hoje a gente faz isso. Às vezes dói o pé, sabe? Mas a pessoa tem que ter coragem para assumir essas dificuldades que vão encontrar e vale muito a pena. E eu falaria também na mesma linha que você, Ricardo, a pessoa com deficiência que está acomodada, não tem autoaceitação, cara, olha para o espelho, mesmo que você não está vendo, e olha e tenta descobrir quais são as suas potencialidades, o que você tem de bom e qual energia que você quer jogar para o universo. Você quer ser vítima pro resto da vida? Você quer que realmente as pessoas te façam de coitadinho, fica falando que você não pode, acontece, né? Porque isso já acontece naturalmente. Mas você quer continuar sendo pisado o tempo todo? Porque na nossa vida, eu e Ricardo, a gente nunca quis ser chiclete de ninguém, a gente nunca quis ser chão de ninguém, de ser pisado, de ser humilhado, de ser maltratado, em função da nossa deficiência. Nós resolvemos correr risco sabendo que nós iríamos tomar porradas que muitas pessoas não vão tomar e não aguentariam tomar. Então assim, levanta a bunda da cadeira e vai fazer, sabe? Ah, se você quer ser um acomodado, deixa claro para as pessoas que você quer ser um acomodado, que você quer ter o BPC pro resto da vida e que você não quer trabalhar. Deixa muito claro que você não quer estudar e que isso não faz diferença na sua vida. Só que explicite isso para as pessoas, não deixe as pessoas terem dúvida sobre o que você quer, sobre o que você é e sobre o que você pensa. Porque isso é muito pior, porque as pessoas ficam fazendo julgamento nas suas costas. Eu prefiro que a Cíntia chegue perto de mim e fale, Romário, você é isso, isso e isso, eu não gosto por conta disso. Eu assumi a responsabilidade e eu sou obrigado a ouvir tudo aquilo. Então assim, além de chutar a porta, se reconheça, cara. Olha no espelho e olha assim, ó, o que eu quero pra minha vida. E seja sincero com as pessoas, não fique fazendo as pessoas de trouxa, de otário. Fala, eu quero estudar, eu quero evoluir e vou aceitar isso e isso como resultado, como consequência. Não, eu quero ser um covarde, um acomodado e um frouxo onde a sociedade vai pisar. É difícil, sabe? Mas é isso, assim. Às vezes dói, sabe, Cíntia? Mas a gente fala porque nós já passamos por lá. A gente já sabe cada tijolinho. E se isso incomodou essa pessoa que está nos ouvindo, essa pessoa que está nos escutando, é porque tudo que nós falamos aqui faz sentido para ela. Se ela pegar isso como combustível e transformar realmente em combustível, ela vai andar para frente. Ela vai voar, né? E depois ela vai escrever aqui nos comentários, vai falar assim, eu evoluí por conta disso, disso. Ou às vezes vai nos acionar até nas nossas redes sociais para contar. Agora, se ela não quiser, infelizmente, ela vai ouvir com raiva, vai apertar o play, vai fechar, vai se desinscrever do canal, vai se desinscrever do podcast. Mas faz parte. A gente sabe que a nossa missão foi cumprida. Bom, foi um prazer conversar com vocês. Né? É sempre um prazer encontrar com vocês. Eu sei que eu só coloco vocês em furada, mas eu juro que é pro bem. Né? Eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Staircast hoje. Eu acho que quando vocês dividem a experiência de vocês, vocês tornam isso tudo mais palpável, né? Que muitas vezes a gente fala da inclusão como algo muito distante, né? E uma coisa que eu aprendi nessa trajetória minha, pessoalmente aqui no STER, é que a inclusão ela acontece na convivência. É à medida que você se aproxima, que você se mobiliza e que a inclusão vai acontecer no dia a dia. Então eu queria agradecer muito vocês por terem aceitado o nosso convite para dividir a história de vocês, os percalços que vocês viveram e deixar um espacinho agora para o jabá, para vocês falarem das redes sociais, onde as pessoas podem encontrar vocês, conversar com vocês e o que vocês estão planejando para o futuro. Sim, eu gostaria de agradecer primeiro pelo convite, é sempre um prazer, sempre que tiver uma furada dessa pode convidar, que a gente gosta de falar, né? Foi mesmo assim bem, eu espero que o pessoal que estiver ouvindo ou assistindo, né, nas mídias do Instituto Esther Assunção, que realmente deguste, né, aprenda. Alguns momentos a gente é meio duro mesmo com as coisas que a gente fala, mas a gente não fala só para ser bonitinho, né, para ser uma frasinha de efeito, lacração. É realmente o que a gente vive. E quem nos conhece sabe que somos nós aqui, né, nesse bate-papo bem natural. Nossas redes sociais, Irmãos Forte, tanto no Instagram quanto no YouTube. Futuro, tem um livro aí, ele já está pronto há uns 2 anos e meio, 3. Está faltando a diagramação e ir para o forno, que no caso seria
a impressora e a gente marcar lançamento. Eu acho que vou colocar isso aqui como até um objetivo meio do Romário. Até o meio do ano tem lançamento. Oba! Então, colocando aqui pro Romário se mexer e eu também, pra gente conseguir fazer com que esse projeto literalmente saia da gaveta. Exato. É isso, Cíntia. Muito obrigado também pela oportunidade, né, por nos permitir dividir um pouquinho da nossa história, um pouquinho das nossas conquistas, das nossas dificuldades também, né, por que não, aqui no Stackcast, né. Agradecer meu irmão também por compartilhar, né, essa trajetória comigo, da gente dividir muitas das nossas ações, tudo que nós fazemos em relação à inclusão, à motivação, né, nos lugares nós estamos juntos dividindo, né, a nossa história, o que a gente faz. Então, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Espero que as pessoas tenham gostado e que elas nos sigam nas redes sociais, podemos conversar, se precisar de algum auxílio, né, que, né, tem um parente, tem alguma dificuldade, quer que a gente consiga auxiliar, tudo bem? E se alguma empresa estiver nos assistindo e quiser conhecer o nosso trabalho, www.irmãosforte.com.br, né, palestras e treinamentos comportamentais na área de inclusão de pessoas com deficiência, né, no mercado de trabalho, motivação de forma geral. Só fazer contato com a gente, vai ser um prazer atender e dar um chacoalhão lá na empresa deles e fazer com que um pouquinho do que a gente trouxe aqui vá para dentro das empresas, né, que estiverem nos assistindo. E para você que nos acompanhou até agora, a gente gostaria muito de agradecer pela sua presença aqui. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações e siga o Instituto nas redes sociais, o @Instituto Esther Assunção, no Facebook e no Instagram. Muito obrigada a todos e até a próxima!